Ela afirmou que não queria nada com você, mas continua mandando mensagens engraçadas, faz piadinhas e segue presente na sua vida como se nunca tivesse recusado algo. Estranho, não é? Mas aqui está o ponto crucial. Ela não está em dúvida. Ela tem total clareza do que está fazendo. E se você não souber como reagir, vai acabar exatamente onde ela quer, preso no jogo dela. Então, nesse vídeo, você vai entender por que algumas mulheres dizem não, mas continuam se comportando como se estivessem interessadas. Vamos explorar o lado psicológico por trás disso e, mais importante, eu vou te mostrar o que fazer para sair dessa situação com dignidade e virar o jogo, meu amigo, ao seu favor. Se em algum momento você teve a sensação de que está sendo mantido como plano B, esse vídeo vai mudar a maneira como você reage a esse tipo de comportamento. Então vamos direto ao ponto. Por que ela te recusa e ainda assim não se afasta completamente? Compreender isso é essencial para tomar a atitude correta. O que acontece com muitos homens é que eles interpretam mal esse comportamento e com isso caem direitinho no ciclo emocional que ela criou. Pare e pense. Isso parece um avanço para você ou parece que está sendo manipulado? É aqui que a maioria tropeça. Após a rejeição, ao invés de seguir em frente, continuem respondendo as mensagens dela, mantêm conversas simpáticas e ficam emocionalmente disponíveis como se nada tivesse acontecido. À primeira vista pode parecer inofensivo. Você talvez pense, pelo menos ainda conversamos, vai que com o tempo eu conquisto ela. Mas essa mentalidade é justamente o que te mantém preso no papel de figurante. Ela diz que não quer, mas continua se beneficiando da sua presença. Você ainda dá atenção quando ela chama, oferece apoio emocional como se fosse namorado, e está sempre à disposição. Para que ela mudaria de atitude se já tem tudo isso sem se comprometer em nada? E o que acontece quando ela percebe que você está se afastando? Ela aparece do nada, manda um oi, curte sua foto, comenta algo provocador, como se nada tivesse acontecido. E isso é estratégia. É o jeito dela garantir que você continue por perto, caso precise inflar o ego ou evitar a solidão. Se você continuar caindo nessas migalhas, ela nunca vai te levar a sério, nunca vai te escolher de verdade, nunca vai se comprometer. Então sejamos diretos, se ela te enxergasse como um homem que realmente quer, ela não teria te dispensado. Mulheres não ficam jogando com caras que realmente as atraem. Quando ela te recusa, mas ainda se mantém presente, é porque está confortável em te manter como uma opção e sabe que você ainda está ali pronto para responder. Então, o que fazer diante disso? Como sair desse ciclo e retomar o controle? Você precisa, antes de tudo, parar de agir como se ela fosse sua única opção. No momento em que ela perceber que você não está emocionalmente dependente, tudo começa a mudar. E é aí que entra a virada de jogo, uma mudança de postura que reposiciona você no controle da situação. A verdade é que a maioria dos homens reage da pior maneira possível nesse tipo de dinâmica. Continuam sendo gentis, sempre disponíveis, esperançosos de que com o tempo ela mude de ideia, mas o seu caminho é outro. Você vai fazer exatamente o contrário. A seguir, eu vou te mostrar 4 passos essenciais para inverter o jogo. E o primeiro passo é: elimine a fonte de validação. Mulheres que jogam esse tipo de jogo fazem isso porque estão tirando algum tipo de benefício. Atenção constante, validação emocional, suporte psicológico. Se você continuar oferecendo tudo isso sem nenhum compromisso real em troca, ela nunca vai parar. Por isso, a primeira atitude, e talvez a mais decisiva, é cortar esse fornecimento. Pare de responder mensagens soltas como "Oi, tudo bem?". Deixe de curtir as postagens dela nas redes sociais. Não seja mais o ombro amigo para ouvir os seus desabafos, sobre outros caras principalmente. No momento em que você se retira desse papel de suporte emocional, ela começa a perceber que perdeu algo que achava que estava garantido. Talvez você pense, mas se eu fizer isso, ela vai achar que eu não me importo mais. Exatamente!
É isso mesmo que precisa acontecer. O que você talvez ainda não tenha percebido é que ela está se apoiando no seu interesse como um tipo de segurança emocional. Enquanto você estiver lá, sempre pronto para ouvir, responder, elogiar e se preocupar, ela não sente a menor urgência de decidir nada. Quando essa rede de apoio desaparece, ela é obrigada a reavaliar a forma como enxerga você. E aqui está o movimento decisivo. Da próxima vez que ela te mandar mensagem, não responda imediatamente ou, dependendo do contexto, nem responde. Ela te acostumou a estar sempre disponível. Agora é a sua vez de inverter isso. Ela precisa começar a sentir o peso da sua ausência para, enfim, entender o valor da sua presença. O segundo passo, essencial, é simples, porém muito poderoso. Torne-se escasso. Tudo que é raro tem mais valor, certo? Por outro lado, aquilo que está sempre disponível acaba sendo facilmente negligenciado. Se você vive respondendo rápido, engajando em todas as conversas e se fazendo presente o tempo todo, ela nunca sentirá a necessidade de correr atrás de você. Então, qual é a chave aqui? É se transformar em um recurso limitado, algo que ela não pode mais acessar sempre que quiser, entende? Pare de iniciar diálogos, pare de tentar justificar os seus sentimentos ou esclarecer situações. Abandone a necessidade de ser compreendido ou de demonstrar que está disponível. A partir de agora, a sua atitude deve ser clara. Viva a sua vida com ela em segundo plano. Ela não pode mais ser sua prioridade. Enquanto ela acreditar que tem acesso fácil à sua atenção, não haverá urgência, nem esforço, nem interesse genuíno. Mas no momento em que ela perceber que você saiu da órbita dela, que não gira mais em torno da presença dela, algo muda. Ela começa a se perguntar o que aconteceu. Por que você se afastou? Será que perdeu o interesse? Será que está seguindo em frente? Essa dúvida muda o comportamento dela. Porque agora, pela primeira vez, ela sente que pode estar perdendo o controle da situação. E se você quiser dar o próximo passo com inteligência e dominar completamente essa dinâmica, você precisa conhecer o método completo por trás desse jogo psicológico. Então, baixe agora o e-book Código da Atração, a fórmula psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. Dentro dele, você vai descobrir exatamente como ativar os gatilhos mentais mais poderosos de atração, como despertar o desejo dela por você sem correr atrás e como assumir o controle da sua vida amorosa de forma definitiva. Não seja mais um cara comum, seja o homem que ela teme perder. O link está disponível no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Terceiro, aprenda o valor da indiferença. Mulheres são naturalmente atraídas por homens que exalam segurança e posição. Quando você começa a agir como alguém que não depende da aprovação ou presença dela, algo poderoso acontece. Ela sente que perdeu o controle sobre você. E isso, por si só, já aumenta o seu valor aos olhos dela. A indiferença é uma das armas mais fortes que você pode usar. Se ela ligar, você está ocupado. Se perguntar onde você tem andado, você responde de forma breve e segue sua vida. Você está cuidando dos seus próprios projetos. Se ela flertar do nada, você sorri e muda de assunto. Esse tipo de postura comunica algo muito claro. Você é um homem que não se deixa manipular emocionalmente. Mulheres admiram e desejam homens que não se dobram fácil, que são difíceis de controlar. É isso que você precisa ser. Quarto e último passo, o teste definitivo. Depois que você se afastar, pare e observe o que acontece. Essa é a parte mais reveladora, tá? Se ela está apenas mantendo você por perto por conveniência, para alimentar o ego com a sua atenção constante, então ela vai rapidamente perder o interesse e correr para o próximo cara disposto a entrar no joguinho dela. E acredite, isso é uma vitória. Por quê? Porque agora você não está mais desperdiçando o seu precioso tempo, meu amigo. Sua energia ou o seu dinheiro com alguém que nunca quis nada de verdade com você. Por outro lado, se ela tinha algum interesse real, mas te via como garantido, esse afastamento vai mexer com ela.
Ela vai sentir a sua falta, vai começar a te mandar mensagens com mais frequência, lançar comentários provocativos para testar a sua reação e até perguntar diretamente o que houve, por que você mudou. Essas perguntinhas, sabe? Nesse momento, a balança virou. Ela percebe que você não é mais uma peça que ela pode mover quando quiser. Você deixou de ser uma opção passiva e se tornou um desafio. Agora vem o movimento final. Enquanto ela está lá se perguntando por que você não responde como antes, porque parece tão indiferente, você está por aí evoluindo, cuidando do seu corpo, se dedicando aos seus objetivos, conhecendo novas pessoas, elevando o seu padrão. Você se transforma em um homem de valor e quem tem valor, escolhe. Se ela reaparecer tentando reabrir o ciclo, a decisão vai estar nas suas mãos. Você escolhe se ainda vale a pena ou não. Essa é a verdadeira vitória. Está numa posição em que você não depende de ninguém para se sentir completo. Homens que têm respeito por si mesmos não jogam e não aceitam jogos. E quando você adota essa mentalidade, algo mágico acontece. Você deixa de correr atrás de quem nunca te escolheu de verdade. Porque no fim das contas, a mulher certa não brinca com sentimentos. Ela escolhe, ela quer estar e ela não complica. Agora você está pronto para assumir o controle. Chegou a hora da jogada final. O passo que muitos homens não conseguem executar. Você já inverteu o jogo, criou um impacto psicológico, fez com que ela sentisse sua ausência, mas é aqui que a maioria falha. Ou reagem rápido demais quando ela volta a mandar mensagens, desfazendo todo o progresso ou se perdem em dúvidas, voltando ao ciclo vicioso de antes. Outros confundem uma simples atenção como um sinal de real interesse e acabam exatamente onde começaram. Mas se você não cair nessas armadilhas, se o seu objetivo é evoluir de verdade, então escute com muita atenção. Mantenha o poder que você conquistou. E isso exige uma postura clara. Primeiro passo, continue expandindo suas opções. Homens que têm opções não vivem em função de uma mulher só. Escassez gera valor e quanto menos disponível você estiver, mais atraente se torna. Viva sua vida como se ela não fosse mais parte do seu cenário. Sem exageros, isso significa sair com outras mulheres, fortalecer sua autoconfiança, manter o foco nos seus projetos pessoais e profissionais e principalmente parar de buscar qualquer tipo de validação dela. Porque se em algum momento ela perceber que você ainda está ali esperando, o jogo reinicia. Mas se ela te ver seguindo em frente, evoluindo, interagindo com outras mulheres e vivendo bem sem ela, é aí que tudo muda. Ela percebe que agora precisa competir pela sua atenção. E não há nada que acione mais desejo numa mulher do que a percepção de que ela deixou de ser o centro do seu universo. Agora, se e provavelmente quando ela voltar, você precisa lidar com isso da forma certa. E aqui está como responder. Número 1. Se ela mandar um "Oi, tudo bem?" aleatório, não reaja de imediato. Espere. Deixe-a na dúvida, deixe que ela sinta o vazio da sua ausência. Se você quiser responder, faça isso algumas horas depois com uma resposta curta e casual como "Tudo certo por aqui. Espero que com você também." Sem emojis, sem tentar puxar assunto, sem entregar emoção. Deixe que ela carregue o peso da conversa se quiser mesmo reconexão. E ela mostrará. Número 2, se ela começar a flertar novamente. Não caia na armadilha de responder com empolgação. Antes de levar qualquer gesto a sério, teste a consistência dela. Uma mensagem provocativa pode ser apenas mais uma jogada para sentir se você ainda está disponível. Então, o que você faz? Responda com leveza e desapego. Algo como, "Ah, é? E o que você vai fazer a respeito disso?" Essa simples frase coloca a responsabilidade de ação sobre ela. Se ela estiver falando sério, vai propor algo concreto. Se for apenas mais um jogo, ficará evidente e você já saberá o que fazer. Não jogar. Terceiro ponto, se ela começar a perguntar por você, não se iluda. Na maioria das vezes, esse tipo de abordagem não representa saudade genuína, mas sim um teste emocional.
Ela está sondando para ver se ainda exerce algum tipo de controle sobre você. E é justamente aqui que muitos homens perdem o jogo. Respondem com frases frágeis como: "Ah, achei que você não estava mais interessada. Estava esperando você me chamar." Ou ainda: "Senti sua falta, mas não queria incomodar." Nossa, esse é um erro grave. Nenhuma dessas respostas reforça sua posição. Na verdade, todas elas colocam você como alguém ainda preso emocionalmente. Emocionalmente disponível demais e sem controle da própria narrativa. Sua resposta nesse momento precisa deixar claro que você tem uma vida acontecendo e que ela não é mais o centro dela. Não peça desculpas por estar ausente, não ofereça justificativas, não demonstre ansiedade. Você não estava parado esperando. Você estava ocupado, crescendo, evoluindo, se dedicando a si mesmo. E mais, agora que ela demonstra algum tipo de interesse, é ela quem precisa se provar, meu filho. Ela precisa mostrar que quer te ver, que respeita o seu tempo, que deseja fazer parte da sua rotina e não apenas te puxar de volta para a órbita emocional dela. Aqui entra uma regra essencial. Você precisa controlar o contexto. Quem foi embora e agora quer voltar, precisa merecer o espaço. Um homem com valor e consciência do próprio poder não recompensa uma mulher apenas porque ela decidiu reaparecer. Ele observa, ele analisa, ele avalia se a consistência é real, se ela continua agindo com incertezas, se ainda está no modo quente e frio, você se afasta ainda mais. E sem drama, tá? Agora, se ela começa a investir, mostrar esforço verdadeiro e buscar proximidade com constância, então sim, você escolhe os termos da relação. Porque quem vive como prioridade para si mesmo se torna uma opção rara para os outros. E quando você para de correr atrás, é exatamente aí que começa a ser perseguido. A verdade final é simples e brutal. Algumas mulheres vão voltar apenas para testar se ainda conseguem te controlar, se elas podem te fazer de bonequinho. Elas vão flertar superficialmente, mas nunca marcar um encontro de verdade. Vão jogar migalhas de atenção só para garantir que você continue ali, orbitando em volta delas. Esse tipo de comportamento é manipulação emocional disfarçada de interesse. Elas te puxam de volta não para construir algo real, mas para manter o ego alimentado. E no fim te descartam outra vez. E se isso acontecer, não negocie, não implore, não explique. Apenas vá embora, sem drama, sem despedidas emocionais. Desapareça como alguém que finalmente entendeu o próprio valor. Porque uma mulher que realmente te quer, te valoriza, que deseja fazer parte da sua vida, não fica jogando com a sua presença. Ela age, demonstra, se movimenta em sua direção. Guarde isso com clareza, hein? Um homem que se respeita não perde tempo tentando provar o seu valor para alguém que claramente não o escolhe por completo. Ele segue em frente porque sabe que seu tempo, sua energia e seu amor são preciosos demais para serem desperdiçados em jogos sem fim. E é isso, esse é o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve no canal, meu querido. Tá esperando o quê? Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Forte abraço, tchau, tchau!